Olá pessoal, vamos discutir agora a teoria cinética dos gases. Na verdade, a teoria cinética ela vai além dos gases. Ela pode ser definida como a teoria cinética da matéria. No nosso caso aqui, nós vamos estudar apenas a teoria cinética dos gases. Certo? Então, na termodinâmica, a gente já estudou os seguintes tipos de problemas: a determinação das grandezas macroscópicas definidas para um sistema em equilíbrio, as variações das grandezas de estado entre dois estados de equilíbrio, a determinação do calor e do trabalho durante uma transformação que conduz o sistema de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Todavia, para a compreensão efetiva de muitos fenômenos físicos, a análise do equilíbrio fornecida pela termodinâmica não é suficiente. É necessário, para a descrição desses fenômenos, entender o que ocorre durante a transformação no sistema. E a parte da ciência que analisa os fenômenos físicos que ocorrem durante a realização de um processo denomina-se teoria cinética, ou simplesmente cinética. A cinética física descreve o comportamento das variáveis físicas durante a realização de um dado processo. A cinética química estuda o comportamento das grandezas químicas e físico-químicas durante uma reação química. A cinética física é mais comumente chamada de teoria cinética da matéria, certo? Ou simplesmente teoria cinética, de maneira mais geral, né? Teoria cinética da matéria, ou simplesmente teoria cinética. Os principais temas que a gente vai abordar nesse capítulo, né, na verdade, o principal tema é a teoria cinética dos gases, mas outros temas a gente já passou por eles. Existem três hipóteses básicas sobre a teoria cinética da matéria. Primeira, a matéria é constituída por um grande número de partículas, denominadas moléculas. As propriedades físicas principais da matéria, tais como compressibilidade, dilatação térmica, ponto de fusão, ponto de ebulição e etc., depende das forças existentes entre as moléculas, bem como a distância média entre as moléculas. Segundo, as moléculas possuem um movimento perpétuo. O movimento permanente das moléculas pode ser chamado de agitação térmica. Veremos mais adiante que a agitação térmica é proporcional à energia cinética das moléculas. A energia cinética média das moléculas depende da temperatura absoluta do sistema. Quanto mais elevada for a temperatura absoluta, maior será a agitação cinética, a energia cinética média das moléculas. Reciprocamente, quanto maior a energia cinética das moléculas, maior a temperatura absoluta do sistema. Se a energia cinética média das moléculas fosse igual a zero, a temperatura absoluta também seria igual a zero. Entretanto, por essa segunda hipótese que a gente está avaliando, como as moléculas estão em movimento perpétuo, em qualquer circunstância, concluímos que a energia cinética média das moléculas não pode ser nula, ou seja, o zero absoluto de temperatura não pode ser atingido. Terceiro, ocorre uma permanente colisão entre as moléculas. Nas colisões moleculares, vale a lei da conservação da energia e a lei da conservação da quantidade de movimento linear, ou momento linear. As colisões moleculares são responsáveis pelos chamados fenômenos de transporte. Os principais fenômenos de transporte são os seguintes: o transporte de massa, responsável pelo fenômeno da difusão; transporte de quantidade de movimento, responsável pelo fenômeno da viscosidade, ou atrito viscoso; transporte de energia, responsável pela transmissão de calor de um sistema quente para um sistema frio, certo? Então, assim, a teoria cinética é a parte principal da chamada física molecular. Quando pesquisamos as propriedades de um sistema a partir de um estado microscópico de seus constituintes, átomos e moléculas, né, estamos utilizando um método da abordagem da física molecular. Note a diferença entre a termodinâmica clássica, que utiliza apenas conceitos macroscópicos, e a física molecular, que estuda as grandezas microscópicas e influências sobre as grandezas macroscópicas. Um dos métodos de análise mais utilizados na física molecular é o chamado método estatístico. A principal característica do método estatístico consiste na utilização do valor médio da grandeza considerada. O valor médio é estimado para um número muito elevado de moléculas, certo? Então, assim, você consegue fazer média, você vai ter distribuições de probabilidade, a gente vai ver nesse capítulo. Os fenômenos estudados pela teoria cinética da matéria e na física molecular de modo geral são explicados por meio de médias estatísticas calculadas, levando-se em conta o movimento relativo, as forças de interação e as colisões de um número extremamente elevado
de moléculas. Número de Avogadro. O número de Avogadro é um número utilizado para a medição de quantidade de moléculas, de átomos, por ser um número muito elevado. O mol é uma das 7 grandezas do Sistema Internacional de Unidades. E 1 mol, certo, é definido por esse número, o número de Avogadro, Na, que é igual a 6,02. Na verdade, assim, aproximar. Isso aqui aumenta, tem outras casas aqui. Vezes 10 a 23 partículas, moléculas, átomos, enfim, por mol. Por isso que aparece mol a menos 1. Essa é a nossa equação 19. A gente vai usar muito essa relação do número de Avogadro para calcular número de mols, né? Quantidade de matéria, normalmente. Então, como é que você calcula o número de mols? Eu vou chamar o número de mols por Nzinho. Nzinho vai ser o número total de moléculas ou de partículas, de maneira geral, que você tem no sistema, dividido pelo número de Avogadro. Você pode obter isso por uma regra de 3 também. Isso é o que o Halliday vai chamar de 19,2. Certo? Isso é uma das formas de você obter o número de mols, número de moléculas pelo número de Avogadro. Sendo que você calcular o número de moléculas não é algo trivial, não é algo simples. Então, quando a gente não consegue calcular, quando tem uma grandeza de maneira geral, que a gente tem dificuldade de calculá-la, a gente pode utilizar uma outra grandeza. Uma outra forma de você medir o tamanho, né, de uma amostra, a quantidade de matéria de uma amostra, através do Nzinho, quero saber a quantidade de mols que eu tenho numa determinada amostra de substância, certo? Então você pode medir a massa da amostra e dividir pela massa molar daquela substância. Que a massa molar já é bem tabelada, você consegue nas tabelas periódicas sem muito problema, né? E a massa da amostra, você tendo uma boa balança, uma balança de precisão, né? Analítica, semi-analítica, você consegue medir a massa da sua amostra. E o que acontece? Você pode calcular o número de mols como sendo MA sobre M. Outra forma de você calcular, é interessante falar sobre isso também, que esse M, que é a massa molar, o que é a massa molar? É a massa de 1 mol de uma determinada substância. Sendo a massa de 1 mol, então eu posso definir como sendo a massa molecular. É uma notação um pouco diferente do que a gente vê nos livros de ensino médio, né? Massa molecular, como sendo a massa de uma molécula. Então eu posso dizer que a massa molar é a massa de uma molécula vezes 1 mol dessas moléculas. E 1 mol dessas moléculas tem Na partículas. Então eu posso escrever essa formulazinha como sendo N, massa da amostra, sobre massa molar vezes o número de Avogadro, ou massa da amostra sobre a massa molar. Isso é o que o Halliday chama de equação 19,3. E M igual a Nzinho vezes Na é o que ele vai chamar de 19,4. Como pode ser visto, aqui ele dá o conceito de mol, o conceito de massa molar e massa molecular e nossas equações que nós já vimos. Gases ideais. No capítulo 18, estudamos as principais propriedades dos gases ideais do ponto de vista macroscópico. Agora, no capítulo 19, estudaremos como é possível analisar as propriedades macroscópicas dos gases mediante o estudo de suas propriedades microscópicas. Agora, o que caracteriza essencialmente o estado gasoso? Podemos responder essa pergunta mencionando 4 propriedades importantes acerca do comportamento dos gases. Primeiro, expansão. Vamos anotar aqui.
Expansão. Um gás não possui uma forma própria, nem ocupa um volume constante. Contrariamente ao comportamento dos líquidos e sólidos, que possuem volumes definidos, um gás pode se expandir e ocupar qualquer volume que lhe for oferecido pelo recipiente que o contém. 2. Pressão. A pressão exercida por um gás decorre das colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente que o contém. 3. Difusão. Em decorrência das propriedades de expansão, todo gás se difunde para o interior do volume de um outro gás. Ocorre também difusão do gás para o interior do volume de um líquido e até mesmo para o interior de sólidos porosos. É claro que a difusão de um gás para o interior de um líquido ou para o interior de um sólido poroso é tanto mais elevado quanto maior for a pressão do gás. E 4. Movimento browniano. Em 1827, Robert Brown, botânico inglês, introduziu no recipiente com água partículas finas do pólen de uma flor. Ele observou no microscópio que as partículas se locomoviam num movimento caótico. Este movimento aleatório das partículas no interior do fluido passou a ser conhecido como movimento browniano. Verificou-se posteriormente que o movimento browniano também ocorre para partículas muito pequenas, que flutuam no seio de um gás. Sendo assim, além da expansão, da pressão e da difusão, podemos dizer que o movimento browniano também é também consequência do movimento caótico das moléculas de um gás. O movimento browniano dos grãos de pó decorre da transferência de quantidade de movimento ocorrida em cada colisão entre as moléculas do gás e a partícula de pó. Então, a teoria cinética dos gases ela é baseada no modelo cinético do gás ideal. E este modelo é feito levando em consideração as seguintes hipóteses. Primeira hipótese: o gás é constituído por partículas microscópicas denominadas moléculas. Para um gás puro, todas as moléculas são idênticas. Então, no caso de uma mistura de gases, também consideramos todas as suas moléculas idênticas, desde que no interior do sistema a difusão já não ocorra mais. Isto é necessário supor que todos os pontos do volume ocupados pela mistura ideal possuam a mesma temperatura e mesma pressão. Segunda hipótese: as moléculas são partículas dotadas de movimento de translação e elas obedecem às leis de Newton. Nas colisões entre as moléculas do gás, podemos aplicar a lei de conservação da energia cinética e a lei de conservação de quantidade de momento, ou momento linear, quantidade de movimento, ou momento linear. Ou seja, as colisões são consideradas perfeitamente elásticas. 3. Terceira hipótese. O número total de moléculas de um gás é extremamente elevado. Conforme sabemos, a cada centímetro cúbico de qualquer gás, nas CNTP, olha, mais isso aqui. Nas CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão. Vou considerar a pressão de uma atmosfera e de T igual a 273 Kelvin, 0 graus Celsius. Cada centímetro cúbico de qualquer gás vai ter aproximadamente 2,7 vezes 10 a 19 moléculas. Isso aqui é conhecido como número de Loschmidt. Agora vamos escrever um conjunto de equações para o nosso gás ideal.
Vamos lá. A equação chamada do gás ideal, equação geral dos gases ideais, PV, tá em outra cor aqui. PV igual a nRT. Essa equação vai nos acompanhar o restante do curso. Equação 19,5. Equação 19,5. PV igual a nRT. O que essa equação nos diz? A pressão vezes o volume de um gás é igual ao número de moléculas multiplicado por uma constante R, denominada constante dos gases ideais, e vezes a temperatura. E essa constante R, constante dos gases ideais, ela pode aparecer sobre várias unidades. As mais famosas, né, a gente vai utilizar nesse curso essa aqui, 8,31 Joule por mol Kelvin. Ela também pode aparecer, inclusive nos livros de ensino médio até mais comum, você vê isso aqui, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Uma unidade menos conhecida, mas também você pode topar com ela, é 1,987 calorias por mol Kelvin. Mas a que a gente vai mais utilizar é essa primeira aqui. Certo? Essa primeira a gente vai utilizar bastante. E uma que pode surgir eventualmente é essa segunda. A segunda também não é difícil de você encontrar com ela por aí não. Mas qualquer outro formato dessa constante que você encontrar, basta você fazer as alterações das unidades e você consegue resolver o problema sem muita dificuldade. Certo? Tem um resultado interessante, tem uma constante interessante que é a chamada constante de Boltzmann. Comumente ela é representada por K, outras vezes por KB, minúsculo. Eu já vi também representação dela maiúsculo, certo? Isso vai depender do autor, né, da notação usada no momento, que vai ser a constante dos gases ideais dividida pelo número de Avogadro. Certo? Isso aqui vai ser a constante de Boltzmann, que o Halliday vai chamar de equação 19,7. Certo? Ora, se R é NA, se K é R sobre NA, R sobre NA, eu posso dizer que o R é igual a K vezes NA. Eu vou multiplicar os dois lados vezes, vou multiplicar por N, certo? Vezes N. O que teremos? Teremos NR vezes K vezes NA vezes Nzinho. Por que eu multipliquei por N? Simples. Esse NR aqui é exatamente o que aparece aqui. Então, eu vou procurar uma relação entre o NR e o K, a constante de Boltzmann. Sendo que a gente já viu que Nzinho é igual a N grande sobre NA. Essa é a nossa equação 19,2. Logo, o N é igual a N vezes NA, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, eu posso dizer que N vezes R é igual a N vezes K. Nzinho vezes R, Nzão vezes K. Isso aqui é o que o Halliday vai chamar de equação 19,8. Então, eu posso reescrever a equação dos gases ideais. Então, eu posso reescrever a equação 19,5 como sendo PV igual a NKT. É outra forma de você escrever a equação dos gases ideais, e o Halliday vai chamar isso aqui de equação 19,9. Aqui, ó, em um gás ideal, a pressão P, o volume V e a temperatura T do gás estão relacionados pela equação PV igual a nRT, em que Nzinho é o número de mols,
do gás é uma constante, 8,31 Joule por mol Kelvin, conhecida como constante dos gases ideais. E a lei dos gases ideais também pode ser escrita na forma PV igual a NKT, em que K é a constante de Boltzmann. Agora vamos falar sobre o trabalho realizado por um gás ideal a uma temperatura constante. Então, um diagrama que vai aparecer muito no nosso curso é esse diagrama aqui, o diagrama PV. O diagrama PV, deixa eu mexer um pouco a página. Aqui. Diagrama P versus V. Olha, se eu digo que PV é nRT e eu vou manter a temperatura constante, T vai ser constante, R é a constante dos gases ideais, é uma constante, e o meu sistema está bem vedado, ou seja, não estou perdendo matéria, não estou vazando gás, nem tampouco está entrando gás no meu sistema, então isso tudo aqui vai ser uma constante. Isso vai ser tudo uma constante. Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu estou escrevendo P em função de V. Então, eu vou fazer o seguinte. P vai ser igual a um nRT vezes 1 sobre V. Isso aqui é uma constante. P igual a uma constante vezes V. Se você quiser visualizar isso, abre o máximo. Abre o máximo. E gera um gráfico aqui. Gráfico 2D. Uma constante qualquer, que pode ser 1, dividido por minha variável x, certo? Não faz sentido falar em temperatura negativa. Eu vou botar 1 sobre t. Eu vou botar 1 sobre t. A minha variável eu vou dizer que é t, certo? Eu não vou colocar 0 não. Eu vou colocar sempre uma temperatura positiva. Por quê? Porque não faz sentido falar em temperatura negativa, especialmente que a gente está falando em Kelvin, certo? Você fala em grau Celsius ou Fahrenheit, tudo bem. Ou outra escala qualquer. Mas em gases a gente costuma utilizar o Kelvin, certo? E eu vou fazer aqui esse gráfico para ver como é que ele fica. Aqui, pronto, gerou. Aqui, olha o formato dele. Essa é a formulação matemática de um isoterma, de uma linha com a temperatura constante, que representa uma temperatura constante, 1 sobre T. Essa é a representação matemática. Se você vir aqui no Halliday, olha como é que ele aparece. Olha essa figurinha. As chamadas isotermas, certo? Essa aqui 300 Kelvin, essa aqui 310 Kelvin, essa aqui 320 Kelvin. Ou seja, quanto mais afastado do meu eixo, maior a minha temperatura. Quanto mais próxima do meu eixo, quanto mais para cá, menor a minha temperatura. Então, se você passa um isoterma por aqui, ela vai ter uma temperatura inferior a 300. Se você passa um isoterma por aqui, ela vai ter uma temperatura maior. E a partir disso, nós podemos calcular o trabalho realizado, certo? O trabalho realizado por um gás. Então, a gente já viu que PV é nRT. Se você passar o V para o lado de lá, então você vai ficar com P igual a nRT vezes 1 sobre V. Ora, o trabalho de um gás é a integral, certo? De um volume inicial a um volume final de P dV. E é a partir daqui que a gente vai escrever nossa equação. Quem é P? W é igual à integral de VF de P. Mas quem é P? N RT vezes 1 sobre V vezes dV. NRT é constante. Se é constante, vai para fora da integral.
Então vai ficar nRT integral de dV sobre V, de VI até VF. Ora, essa integral é uma integral simples. nRT ln do módulo de V, avaliado de VI a VF. Mas não faz sentido falar em volume negativo. Então eu posso desprezar esse módulo porque V sempre vai ser positivo. Então o trabalho vai ser nRT ln de V avaliado de VI até VF. Ou seja, nRT ln de VF menos ln de VI. Pelas propriedades do logaritmo, eu posso escrever que o trabalho é igual a nRT ln de VF sobre VI. Isso aqui é o que o Halliday vai chamar de equação 19,14. Que é exatamente o que ele vai dizer aqui. Trabalho nRT ln de VF sobre VI. Os outros dois casos de trabalho que o Halliday fala trabalho realizado a volume constante e trabalho realizado a pressão constante. Gente, vê só. Se o volume ele é uma constante, o que acontece? O trabalho é a integral de P dV. Mas se V é uma constante, dV é zero. Logo, isso aqui vai dar zero. Então, volume constante implica que o trabalho é nulo, ou seja, não há trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Trabalho nulo. O Halliday chama isso de equação 19,15. O outro caso que ele considera é o trabalho realizado a pressão constante. Então, se a pressão ela é uma constante, o que acontece? O trabalho vai ser integral de P dV. Se é constante, o P vai para fora da integral. Então, vai ficar P integral de dV, de um volume inicial a um volume final. Volume inicial, volume final. Ou seja, P vai ser V, a integral de dV vai ser V, avaliado de VI até VF. Ou seja, vai ser P VF menos VF menos VI. Isso aqui a gente já conhece. É o que a gente chama de delta V. Então, o trabalho é uma pressão constante e implica que trabalho é igual a P delta V. E é o que o Halliday vai chamar de equação 19,16. Seção 19,5. Livre caminho médio. Muito bem. O que vem a ser o livre caminho médio? Durante a movimentação, durante todo momento, as moléculas do gás estão se movendo. E a gente diz que a gente supõe que essas trajetórias são retas. As partículas se movem em linha reta. Na verdade, isso aí já foi comprovado, né? Elas se movem em linha reta até colidirem com outra partícula. E aí, quando colidem com outra partícula, aí elas sofrem uma alteração na sua direção e continuam seguindo em linha reta. Aí, nessas colisões ocorre transferência de energia, né? Dissipação de energia. Então, elas vão se movimentando. Só que o que acontece? Existem caminhos que são muito curtos, né? A distância entre uma molécula e outra é muito curta. Por exemplo, daqui para cá, daqui para cá. Já tem outros que você pega um caminho mais longo. Já tem uma distância um pouco maior. É estranho. Esse vídeo vai estar no YouTube e eu vou abrir uma janela do YouTube aqui para tentar mostrar para vocês algo interessante. É aqui. Minha free
perto. Pronto, isso aqui. Olha essa animação aqui. that comes within a distance d between their Pronto, eu vou botar esse vídeo na descrição da aula. The distance traveled by a gas molecule between two successive collisions is known as free path. Pronto, nesse vídeo tem uma explicação que vai falar exatamente sobre a descrição, né, animada dessa nossa sessão. Então eu vou deixar esse vídeo na descrição da aula, né, junto do dia que eu posto essa aula, eu posto esse vídeo também, vocês podem acompanhar essa dedução nesse vídeo. Mas voltando, então, através dessa equação, que o Halliday vai nomeá-la como 1925, tá a canetinha aqui, equação que o Halliday nomeia como sendo 1925. Você consegue descrever, né, a trajetória do livre caminho médio. E é interessante que isso vai variar, vai depender principalmente da quantidade de partículas que você tem, principalmente da pressão. Né? Quanto mais partículas você tem, menor o seu livre caminho médio. Partículas na estratosfera têm um caminho médio da ordem de quilômetros, enquanto que na atmosfera normal alguns, acho que nem centímetros, na verdade micrômetros, nanômetros, vai ser mais ou menos essa distância média, né? Vai ser bem curta. Então, basicamente, essa seção ela busca uma descrição matemática, né, de como você vai descrever qual a distância média que a molécula vai viajar sem colidir com outras moléculas. Tem uma diferençazinha nessa, para a equação 1926, que é esse raiz de 2. O que acontece? Se você mantiver todas as moléculas paradas e você bota uma partícula só para se mover, então você até consegue modelar em termos do diâmetro das partículas, do número de partículas, mas na verdade todos estão se movendo, um sistema caótico. Então, como todos estão se movendo, então o caminho pode ser interrompido por uma outra partícula que atravessa na frente. E aí, no que ocorre a colisão de duas partículas, dessas duas já vão ter direções diferentes, velocidades diferentes, né? Tudo vai ser modificado. E então fica uma colidindo com a outra. Então, quanto mais moléculas estiverem juntas numa determinada região, menor vai ser o livre caminho médio. Quanto menos partículas você tem, no caso do ar rarefeito lá na estratosfera, então a partícula consegue viajar uma distância muito longa sem colidir com outras partículas. A distribuição de velocidade de velocidades das moléculas. Esse tópico é importante, porque a distribuição de velocidades, quando ele fala distribuição, isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Por que uma distribuição de probabilidade? Como eu havia dito anteriormente, você não tem como prever, ou melhor, como descrever precisamente a posição de cada uma das partículas. Porque essas partículas estão se mexendo, o que a gente viu na sessão anterior. Elas vêm e colidem umas com as outras, então você faz uma fotografia do sistema agora. Meio segundo depois, o sistema já está totalmente diferente. Então você tem posição e momento. Suponha que você tem a posição e o momento de cada uma dessas partículas. O momento que eu falo, o momento linear, ou quantidade de movimento. Meio segundo depois, já está totalmente diferente. Lembra que essas partículas viajam a outras velocidades. Então não tem como você descrever cada uma das partículas. Então, a partir desse momento, a gente faz uso da teoria das probabilidades. E aí a gente usa a distribuição de probabilidade para poder descrever melhor o comportamento dessas partículas e como as velocidades dessas moléculas são distribuídas. Pronto. A distribuição de velocidades de Maxwell, PV, é uma função, está aqui, PV, P de V, dV, é a fração de moléculas cuja velocidade está no intervalo dV em torno de V. E aí, essa é a distribuição de velocidades. P de V. Isso aqui é uma constante. Veja que a minha variável é a velocidade, certo? Ó, é dV. E elevado a mv² sobre 2RT. Isso aqui é a equação que o livro vai chamar de 1927.
porque ela aqui está cheia de constantes físicas. Mas isso aqui pode ser enxergado como um caso particular de uma distribuição famosa na teoria de probabilidades, uma distribuição Q quadrado, com 3 graus de liberdade. Ela pode resultar nessa distribuição. Só que você até consegue sair de P de V e chegar aqui. Essa outra seta não vai existir. Porque você tem perdas de informação. Então, é possível você dizer que a distribuição de Maxwell, da física, ela é conhecida lá na matemática como uma distribuição Q quadrada de 3 graus de liberdade. É possível. Só que a distribuição que realmente vai resolver esse problema é uma distribuição gama completa de 4 parâmetros. 4 parâmetros da distribuição beta, a distribuição gama, aliás, isso aqui é uma distribuição gama de 4 parâmetros. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar depois sobre a distribuição gama, mas aí é mais para quem vai fazer pesquisa na área de estatística mesmo. Por enquanto, basta você saber que essa é a distribuição de Maxwell e que ela vem lá da matemática. Você pode modelar em termos de distribuição gama, de 4 parâmetros, a gente chama de gama completa, ou em termos de um Q quadrado de 3 graus de liberdade. Eu prefiro a modelagem pela função gama, porque você consegue modelar, colocando os parâmetros apropriados, você chega direitinho nessa equação. A equação 19,8, deixa eu ver o que ele nos diz aqui embaixo. Pronto. Desses 3 resultados aqui, mas tem um resultado que o livro fala, que é um resultado importante, para quem que diz o seguinte: integral de 0 a infinito de P de V dV é igual a 1. Isso aqui ele vai dizer que é a equação 19,28. E isso é um dos pré-requisitos para que isso seja uma distribuição de probabilidade, certo? Existem 2 pré-requisitos, né? O primeiro é que esse termo aqui ele deve ser maior que 0. E o segundo pré-requisito é essa condição aqui. Na verdade, o pré-requisito mesmo diz que a menos infinito a mais infinito da função distribuição deve ser 1. Só que não faz sentido, já que nossa integral vai ser feita em cima de velocidades, não faz sentido falar em uma velocidade negativa. Por isso que a integral é feita de 0 a mais infinito. E eu queria demonstrar esse resultado com vocês. Eu acho um resultado importante, o Halliday não fala muito sobre ele. Eu até entendo, porque não é o objetivo final do capítulo, mas vamos dar uma olhada nesse resultado com calma. Vamos falar sobre a distribuição de Maxwell. O que acontece? Eu disse para vocês que a integral de 0 a infinito de P de V dV deve ser igual a 1. E quem é P de V? P de V, o livro nos diz que é 4π m sobre 2π RT elevado a 3 meios V ao quadrado ESP de quem? De menos mV ao quadrado sobre 2RT. Para resolver esse problema, observe que aqui está muito carregado. Observe que aqui você tem constante, você tem um π aqui embaixo,
2mt, aqui também tá uma notação muito carregada. É possível fazer a conta desse jeito? É possível. Mas eu vou simplificar um pouco a minha vida. Eu vou reescrever essa aqui. Eu vou pegar uma função f de x, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena mudança de variáveis aqui, apenas para facilitar a minha vida. Eu vou dizer que isso aqui é um raiz de 2 sobre π, vezes, não tem um v ao quadrado aqui? Eu vou chamar x ao quadrado. Elevado, tá vendo que tem um 2 aqui? Elevado, eu vou chamar e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Eu estou simplificando o problema. Lembra que eu falei que não era bom usar aqui quadrado? Se você usar a distribuição aqui quadrado com 3 graus de liberdade, você vai chegar exatamente nessa expressão que eu escrevi aqui. Aí você vai ter perda de informação, porque a constante que multiplica o x ao quadrado é só 1/2, mas na verdade você tem outros termos. Por isso que é mais apropriado, se você quiser fazer uma dedução mais rígida, mais sofisticada da distribuição de Maxwell, então é melhor você usar a gama completa. Mas isso aqui é uma distribuição que quadrado com 2 graus de liberdade. Então, como eu disse que daqui você pode reescrever a equação de Maxwell dessa forma, você tem perdas de informação. Como se essa constante toda em m sobre rt fosse igual a 1. E você só tem 1/2. Mas para demonstrar esse resultado aqui, esse formato aqui é mais apropriado, porque vai enxugar a notação e vai permitir a gente entender melhor as contas. Então eu troquei v por x, v quadrado vai virar x ao quadrado, e aqui v ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu vou trabalhar com essa equação aqui, para provar esse resultado da equação 1928. Então, nosso objetivo vai ser calcular a integral de 0 a infinito de f de x dx e verificar que esse resultado vai dar 1. Como é que a gente vai fazer essa integral? Vou integrar de 0 a infinito. Quem é f de x? Raiz de 2 sobre π vezes x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx. Isso aqui vai ser igual, vou botar esse raiz de 2 para fora, raiz quadrada de 2 sobre π, integral de 0 a infinito de x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx. Então, agora, o nosso objetivo é resolver essa integral aqui. Eu vou até resolver com outra cor. Descer aqui um pouquinho. Então, para resolver essa integral, a gente vai ter que recorrer a alguns recursos, vai ter que fazer algumas modificações, né? Então, vamos resolvê-la separadamente. Aqui, eu vou mudar a cor, já mudei a cor do pincel aqui, da canetinha. Então, resolvendo separadamente, temos o seguinte. Vou definir aqui duas integrais. Sejam A1 igual a integral de menos infinito a mais infinito é elevado a menos alfa x ao quadrado dx. E A2 é uma outra integral também de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos alfa y ao quadrado dy. Vou fazer uma integral em x e outra integral em y. Agora eu vou fazer o produto das duas. Produto. Vou fazer o produto de A1 vezes A2. Como é que vai ser o produto de A1 vezes A2? Vai ser a integral de menos infinito a mais infinito é elevado a menos alfa x ao quadrado dx vezes integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos alfa y ao quadrado dy. Ora, esse produto aqui, eu posso reescrevê-lo como sendo a integral dupla de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, de e elevado a menos alfa x ao quadrado vezes e elevado a menos alfa y ao quadrado dx dy.
Ou seja, A1 vezes A2 vai ser igual a integral dupla de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, de 1E, repete a base, né, multiplicação de potência, né, repete a base, menos E, alfa, x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Então, o que eu vou fazer agora é reescrever essa equação em coordenadas polares. Então, deixa eu anotar aqui. Então, vamos escrever em coordenadas polares. Eu vou dizer que o x é um r cosseno de θ e que o y é um r seno de θ. Ora, tendo essas duas relações, eu posso escrever que x ao quadrado mais y ao quadrado é r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Posso colocar r em evidência. Eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, vai dar 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Agora eu vou recorrer ao jacobiano, porque eu vou fazer jacobiano. Eu vou fazer uma mudança de sistema de coordenadas. Já que eu vou fazer uma mudança, eu quero sair do sistema de eixos cartesiano para o de coordenadas polares. Então, eu vou escrever minha matriz jacobiana. Quem é minha matriz jacobiana? Um determinante, certo? Del x, del r, del x, del θ, del y, del r, del y, del θ. É esse determinante aqui. Então, eu posso escrever o seguinte. Quem é del x, del r? Vamos olhar para cá. X é r cosseno θ. Se eu derivar com relação ao r, vai ficar só cosseno θ. Del x, del θ, eu vou derivar com relação ao θ, né? Então, o derivado do cosseno é menos o seno, que é θ, menos r seno de θ. Agora, para o y, vai ser a derivada do seno de θ em relação a r, vai ficar o próprio seno de θ. E a derivada do seno é o cosseno. Então, aqui vai ficar r cosseno de θ. Determinante. Determinante de matriz 2 por 2, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, o meu jacobiano vai ser igual. Cosseno vezes cosseno vai ficar r cosseno ao quadrado de θ, menos, com menos daqui, menos r vezes o seno ao quadrado de θ. Menos com menos mais, eu vou ficar com r, eu vou ter r no primeiro membro e r no segundo, ficou r cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui vai ser r, e somente r, né? Então, a minha matriz jacobiana, J, que eu posso representar como del x, y, del r θ, né? O sistema de eixo que eu estou, o sistema de eixo para o qual eu estou indo, igual a r. Logo, eu posso reescrever minha integral como sendo
a minha integral numa região R, opa, vou habilitar isso aqui, numa região R, de um f de x, y, dA, ela vai corresponder a uma integral dupla numa região S, f de x, de r e θ, y de r e θ, matriz jacobiana, x, y, r, θ, dr do θ. Saio do sistema de eixo cartesiano e vou para um sistema de eixos de coordenadas polares. Ora, como é que eu posso escrever isso aqui? Como é que eu posso melhorar isso? A minha integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, do e elevado a menos alfa, x ao quadrado, mais y ao quadrado, dx, dy, ela vai ser igual, na verdade, à integral de 0 a 2π, integral de 0 a infinito, e elevado a... Quem é x ao quadrado? F ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser menos alfa r ao quadrado. A gente já fez essa conta aqui em cima, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, r ao quadrado. Vezes o meu jacobiano, que é r, dr, dθ. Eu posso integrar separadamente isso daqui. Vamos fazer essa integral assim. Esse 2π está integrando em θ, então eu posso fazer assim, integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a infinito, de e elevado a menos alfa r ao quadrado, r dr. A integral de θ, esse é o próprio integral de dθ, vai ser θ, avaliado de 0 a 2π. Vezes, como eu tenho o limite aqui, como eu tenho um infinito, eu vou escrever como sendo o limite de t indo para infinito, da integral de 0 a t, de e elevado a menos alfa, r ao quadrado, r dr. Ora, aqui vai ficar 2π menos 0, vai ficar só 2π. Então, essa integral aqui vai ficar 2π, vezes o limite de t indo para infinito, integral de 0 a t, de e elevado a menos alfa r ao quadrado, r dr. Agora eu vou usar um truquezinho aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 2α menos 2α. O que eu quero multiplicar em cima e embaixo por menos 2α? Eu só quero aproveitar, na verdade, esse de cima. Esse de baixo eu vou botar para fora da integral. Para fora desse conjunto todo. Então eu vou ficar com o seguinte. 2π vezes 1 sobre menos 2α, limite de t indo para infinito, da integral de 0 a t, e elevado a menos alfa r ao quadrado, menos 2αr dr. Eu posso cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. E essa integral aqui, veja, quem é a derivada de e elevado a menos alfa r ao quadrado com relação a r? Ora, aqui vai ficar o menos alfa é constante, 2r. 2αr negativo, menos 2αr. Olha, a derivada desse termo aqui, está aparecendo aqui embaixo. A derivada desse termo aqui, está aparecendo aqui embaixo. Ou seja, se eu tenho um exponencial que está com a sua derivada aqui na frente, a integral disso aqui vai ser essa própria exponencial. A primitiva, né?
Então, eu posso dizer que isso aqui é menos π sobre alfa, limite de t indo para infinito. Qual é a primitiva aqui? E elevado a menos alfa r ao quadrado, avaliada de 0 a t. Isso aqui vai ser igual a quem? A menos π sobre alfa. Vamos lá. Limite de t indo para infinito de e elevado a menos alfa t ao quadrado menos, agora aplica em zero, e elevado a menos alfa vezes zero. Esse termo aqui, quando t for para infinito, eu posso até reescrever, ficar mais claro. Menos π sobre alfa, limite. Se expoente é negativo, é 1 sobre e elevado a alfa t ao quadrado, menos alfa vezes zero vai dar 1 aqui, né? E elevado a zero vai ficar 1. Esse termo aqui todinho vai a zero. Quando t vai se tornando muito grande, né? T vai para infinito, então esse termo vai ficando cada vez menor. Esse termo vai a zero. Menos, com menos, mais. Então essa integral todinha aqui, ela vai ser igual a π sobre alfa. Agora, sabendo desse resultado, a gente vai voltar para a seguinte integral. Com esse resultado em mãos, a gente vai voltar para a seguinte integral. Integral de 0 a infinito de x ao quadrado e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx. A gente tem que resolver essa integral aqui. Agora, note que, se você escrever uma função f de x e alfa, e essa função de x e alfa, eu vou dizer que é e elevado a menos alfa x ao quadrado. Bem parecida, na verdade, é a mesma função que a gente estava usando antes. Duas variáveis. Só que agora eu estou considerando esse alfa, que eu considerei como constante, estou colocando aqui como uma variável. Posso variá-la também. Eu vou calcular a derivada parcial em relação a alfa, de f de x e alfa. Ou seja, vai ser del alfa em cima de quem? De e elevado a menos alfa x ao quadrado. Se você derivar com relação a alfa, o que é que vai acontecer? Repete a base vezes a derivada do expoente em relação a alfa. Ou seja, o x ao quadrado ele é uma constante. Menos x ao quadrado é uma constante. Logo, posso escrever como sendo menos x ao quadrado é elevado a menos alfa x ao quadrado. Repare direitinho, se esse termo aqui não é um pouco parecido com esse termo aqui. X ao quadrado, mas tem um sinal de menos. Olha, x ao quadrado sobre 2. Isso é uma coisa que menos 1 meio x ao quadrado. É menos uma constante vezes x ao quadrado. Uma constante vezes x ao quadrado. Apesar que nesse caso a gente toma como variável. Mas vamos usar essa ideia aqui para fazer esse cálculo. Eu posso escrever que a integral de menos de zero, aliás, que a integral de 0 a infinito de x ao quadrado é elevado a menos alfa x ao quadrado de x. Eu posso dizer que isso aqui é menos a integral de 0 a infinito menos x ao quadrado é elevado a menos alfa x ao quadrado de x. Eu posso escrever isso. E aí esse denominador aqui, esse integrando vai ser igual a esse daqui. Percebe? Vamos seguindo. Esse integrando, a gente sabe onde ele veio. Esse integrando aqui, ele vem daqui, ó. É del alfa é elevado a menos alfa x ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever agora essa expressão como sendo integral de 0 a infinito menos, né, esse menos daqui vem para cá, continua,
Isso aqui vai ser del alfa de E elevado a menos alfa x ao quadrado dx. Vou trocar de posição o operador diferencial com a integral. Eu vou ficar com menos del alfa, integral de 0 a infinito, E elevado a menos alfa x ao quadrado dx. Essa derivada vai estar sendo aplicada aqui. Agora nós nos deparamos com um outro problema. Como é que eu resolvo essa integral? Para a gente resolver essa integral aqui, a gente vai apelar para um resultado que a gente já tem lá em cima. Observe. Esse resultado aqui. Π sobre alfa. De onde esse resultado veio? Se você voltar às contas, observa que ele veio daqui. Olha, foi daqui que a gente partiu. Uma área. Esse cálculo aqui chegou aqui. E elevado a menos alfa x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Que resultado é esse? Que resultado é esse aqui? Bote mais um pouquinho. Olha. Menos infinito a mais infinito. Menos infinito a mais infinito. E elevado a menos alfa x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy é o produto das duas integrais, A1 e A2. Então, isso aqui é aquele produto das áreas das integrais A1 vezes A2. Então, esse produto aqui resultou em quê? Π sobre alfa, ou seja, A1 vezes A2. Vamos ali para baixo. A1 vezes A2 foi igual a π sobre alfa. Eu posso dizer o seguinte, como A1 e A2 têm a mesma forma funcional, a única coisa que diferencia elas são as suas variáveis, uma em x e outra em y, poderia ser x e x', y', w e t, enfim. Então eu posso dizer que isso aqui é um A1 vezes um A1 igual a π sobre alfa, ou 1 A1 ao quadrado igual a π sobre alfa. Logo, a minha integral A1 ela é igual a raiz quadrada de π sobre alfa. Logo, eu posso dizer que a integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a x ao quadrado sobre 2 dx, ela é igual a quem? Vamos voltar aqui em cima. Olha onde eu defini a integral. Está aqui. Menos infinito a mais infinito é elevado a menos alfa x ao quadrado dx. Eu estou usando essa definição aqui. Vamos lá embaixo. Vamos aqui. Estou dizendo que isso aqui é um menos alfa x ao quadrado é igual a 1 raiz quadrada de π sobre alfa, certo? No caso particular, temos outro detalhe aqui. Para o nosso caso aqui na questão, estamos integrando de 0 a mais infinito. Lembra que lá no começo, nós dissemos que não fazia sentido termos velocidades negativas. Então, como a integral, na verdade, estamos investigando a velocidade, a gente está pegando de 0 até infinito. Então, se estamos pegando de 0 a infinito, e a integral que eu defini em A1, ela vai de menos infinito a mais infinito, e eu tenho o valor dela, mas eu quero pegar somente de 0 a mais infinito, então eu vou pegar somente metade dela. Então, metade dessa integral vai ser integral de 0 a mais infinito é elevado a menos alfa x ao quadrado dx é 1 meio de raiz de π sobre alfa. Caso particular, agora sim. Considere alfa igual a 1 meio.
Se a gente considerar alfa igual a 1 meio, então a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx vai ser igual a 1 meio da raiz quadrada de π sobre, quem é alfa? Alfa é 1 meio. Logo, vou dizer que isso aqui é 1 meio, raiz quadrada de, repete a primeira, né, divisão de fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Vou ficar com 1 meio sobre raiz de 2π. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de π sobre 2. Mas a gente já tem o resultado aqui. E esse resultado aqui é o que nos importa. Zero a infinito. Que é exatamente o que eu vou usar aqui. Ó. Integral de 0 a infinito é elevado a menos alfa x ao quadrado dx. Dá o que? 1 meio de raiz quadrada de π sobre alfa. Logo, volta para cá. Estrelinha. Estrelinha. Então, eu vou dizer o seguinte. Deixa eu escrever a primeira integral aqui novamente. Né? Integral de 0 a infinito de x ao quadrado é elevado a menos alfa x ao quadrado dx é igual a esse termo aqui, menos del alfa, menos del alfa dessa integral. Integral de 0 a infinito de e elevado a menos alfa x ao quadrado. E a gente já viu que isso aqui vai dar menos del alfa de, raiz de 1 meio da raiz quadrada de π sobre alfa. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser menos, olha, raiz de π e 1 meio são constantes. Então, eu posso colocar para fora. Então, vai ficar raiz quadrada de π sobre 2 del alfa 1 sobre raiz quadrada de alfa. Eu posso dizer que isso aqui é uma raiz quadrada de π sobre 2 del alfa elevado a menos 1 meio. Alfa elevado a menos 1 meio. Quando eu derivar isso aqui, vai ficar menos raiz quadrada de π sobre 2 vezes menos 1 meio, alfa elevado a menos 3 meios. Portanto, a integral de 0 a infinito de x ao quadrado é elevado a menos alfa x ao quadrado de x, menos com menos dá mais, vai dar raiz de π sobre 2 vezes 2, 4, alfa elevado a 3 meios. Esse menos garante que ele fica aqui embaixo. Para o nosso caso, alfa é igual a 1 meio. Se alfa é igual a 1 meio, então vamos fazer a integral de 0 a infinito de x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx. Isso aqui vai ser quem? Raiz de π sobre 4 vezes 1 sobre 1 meio elevado a 3 meios. Isso aqui vai ser raiz de π sobre 4 vezes 1 sobre 2 raiz de 2. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de π sobre 4 vezes 2
raiz de 2. Já dá para dar uma cancelada aqui, né? Aqui dividido por 2, aqui fica 1. Logo vai ficar raiz de π vezes raiz de 2 sobre 2. Logo, a integral de 0 a infinito de x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx é igual a raiz quadrada de π sobre 2. Daí, eu havia dito que o f de x era raiz quadrada de 2 sobre π vezes x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx, né? Integral, aliás, sem esse dx, né? Dx não. A função era essa. E o que estávamos tentando verificar é que a integral de menos infinito não porque tem velocidade negativa, né? Vamos botar de 0 a infinito de f de x dx, que vai ser essa integral? Vai ser a integral de 0 a infinito. Raiz quadrada de 2 sobre π, x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx. Esse termo vem para fora da integral. Vai ficar raiz quadrada de 2 sobre π, integral de 0 a infinito, de x ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx. E que termo é esse? Quanto é que dá essa integral? Olha aqui. Raiz de π sobre 2. Raiz de 2 sobre π. Raiz de π sobre 2. Isso aqui é igual a 1. Logo, integral de 0 a infinito. Escrevemos em f de x. Mas o f de x, a gente fez aqui em cima as comparações, né? A gente volta para cá. Temos aqui uma constante. Que eu substituí por uma outra constante. V ao quadrado, x ao quadrado. Temos aqui essa constante todinha, que a gente substituiu por uma constante. Também uma constante mais simples. Certo? Meio. A menos de constantes, eu posso afirmar agora, com segurança, matematicamente demonstrado, que a integral de P de V, dV, é igual a 1. E essa é a demonstração da equação 19,28. Bom, gente, eu não vou demonstrar esses outros resultados, na velocidade média, velocidade provável, velocidade RMS, não por enquanto. Mas vocês podem encontrar a descrição deles na seção 19.6, na mesma seção da distribuição de velocidades, mas elas podem ser obtidas por meio de integrais 19.30, 19.32. Então, é um pouco trabalhoso o processo. Como deu para ver, a demonstração da equação 19,28 ela demandou muita conta. E porque eu fiz pelo caminho de chamar a distribuição de Maxwell por uma distribuição aqui quadrado, né, que só mudar as constantes. Então, eu vou deixar como dado esses 3 resultados e a gente vai aplicá-los nos problemas da sessão. Tá certo? Na próxima aula, a gente continua com a sessão 19.7, calores específicos molares de um gás ideal. Fique com Deus e até a próxima.